Olá, bem-vindos ao Psique Holística. Essa aula de hoje ela vai ser bem rapidinha. Ela é meio que a abertura para a gente já começar a falar sobre as cores. Que eu vou começar falando sobre o vermelho. Na aula passada, a gente viu sobre os mecanismos de composição das cores, que é basicamente lá a diferença da cor pigmento e da cor luz, junto com seus comportamentos. E hoje a gente vai seguir se aprofundando nas cores e nas suas influências energéticas. A gente mais para frente vai ter uma aula só para falar sobre a estrutura dos corpos sutis e o físico, para a gente conseguir atrelar com a frequência das cores. Só que hoje a gente vai dar uma olhada também nas cores, já de uma forma energética e mais psicológica também. A gente, na verdade, está aprendendo, né, a ter, digamos que um raciocínio de que cor usar. Eu quando fui fazer mesmo a cromoterapia, eu pensava que, tanto que eu demorei muito tempo para fazer cromoterapia, o pessoal perguntava assim, você não se interessa por cromoterapia? Eu falava, não, chatice, vai falar o significado de cada cor, não vai ser profundo. E aí acabou surgindo uma oportunidade de que ia ter, né, um curso de cromoterapia e também de radiestesia. E o professor, assim, ao meu ver, é muito, muito bom, né? Ele já é terapeuta há muito tempo, ele tem espaço holístico. E aí eu me senti, assim, segura. E ele é também mestre em Reiki, né? Então eu sou mestre em Reiki, eu gostei, porque eu senti de que a abordagem ela ia ser profunda, energética. Então eu comecei a entender de que é muito mais profundo do que eu imaginava. Então eu pensava que era coloca cada cor no seu chakra, só que não é bem assim. Tanto que a cromoterapia, ela não serve só para relaxar. Eu tinha uma visão mais ou menos assim, eu sabia que tratava, só que eu não sabia exatamente o que. Então trata os nossos estados emocionais. E a gente fala muito de harmonização do físico, porque quando a gente trata as nossas questões psíquicas, ou seja, dos pensamentos e dos sentimentos, a gente acaba tratando o nosso corpo físico. Porque a gente só tem coisas no físico porque antes começou em algum lugar. E esse algum lugar, na maioria das vezes, é no plano psíquico, que tem também as energias, as formas, pensamentos. Então, tudo que acontece aqui, toda a manifestação, toda a energia cristalizada, ela só aconteceu no físico por causa disso, porque tinha uma emoção acumulada, mal resolvida, não compreendida, uma questão do inconsciente, que o seu corpo queria que você desse consciência a ele, então ele apareceu em forma de uma doença, manifestou a sua mágoa, talvez numa dor, nas costas, num câncer, em alguns casos assim extremos, e assim por diante, uma dor de garganta. Então, as cores, elas são as responsáveis por ajudar a gente a equilibrar essa energia do plano psíquico. Tanto que onde ela mais funciona é no plano psíquico, é no plano energético, no nosso corpo energético, muito mais do que no corpo físico. Ela só age no corpo físico porque ela age no energético e o energético acaba caindo no físico. Então, quando a gente vai aplicar cromoterapia, a gente tem que ter em vista tudo que a pessoa está passando, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, os conflitos. E aí sim a gente consegue montar um plano muito bacana e muito útil para esse tratamento. Tendo em vista esse lado psicológico, a gente pode analisar também a cor de forma perceptiva, conforme as nossas sensações e também através do estudo energético. Vou falar sobre isso. Cada um tem uma percepção diferente de cada cor, resultante das suas experiências já vividas. Ou seja, muitas vezes, uma cor ela é julgada e classificada por um tipo de personalidade. Só que a gente deve também tirar qualquer preconceito que possa existir das cores. Junto disso, algumas pesquisas fisiológicas e psicológicas apontam que existe uma diferença entre a sensação e a percepção da cor. A sensação ela consiste no mecanismo fisiológico, que envolve as características físicas da luz e as estruturas dos olhos, dos nervos. E essas estruturas, sobre a ação da luz, elas sofrem transformações químicas que produzem impulsos elétricos
traduzidos no cérebro como informações visuais. Já a percepção, ela consiste no processo de tomada de consciência e interpretação dessas informações, o que é sempre influenciado por condições psicológicas e experiências prévias da pessoa. A sensação, ela é mais uma coisa física, né? O que o azul traz fisicamente? Ele relaxa? O que o vermelho faz fisicamente? Ele cansa o meu olho. O que psicologicamente e qual a minha percepção da cor? Ou seja, sei lá, quando eu era pequeno, meu pai lia e colocava uma luz azul na sala. Agora, toda vez que eu vejo essa cor, eu sou estimulada a ter leituras e reflexões. Ou morava do lado de uma delegacia e toda vez eu via aquela luz vermelha da sirene e eu ficava assustado. Aí hoje, toda vez que eu vejo a cor vermelha, eu me sinto meio ansioso, parece que vai acontecer alguma tragédia. Isso é a sua percepção. A sensação é algo mais físico. E é também por isso que algumas pessoas elas preferem uma ou outra cor em específico. Porque aquela cor, querendo ou não, ela vai refletir na personalidade de quem quer manter uma energia ou emanar uma energia para alguém. A gente vê muito isso também nas religiões afro-brasileiras, onde o consulente ele utiliza a cor ao qual deseja se conectar com a entidade. Então, quer fazer uma homenagem a Iemanjá. Coloca o azul para se conectar às emoções, ao mar. Quer fazer uma homenagem para Yansan, quer se conectar com ela, com algum, coloca lá o amarelo e assim por diante. E aqui, eu já quero adentrar num assunto um pouco mais profundo, que é o de psicossomatismo, que é a energia advinda do campo energético para manifestação. Então aqui eu quero falar da utilização das cores como fins psicológicos. Muitas vezes a gente sente vontade de usar uma cor, porque inconscientemente a gente está com carência daquela frequência. O exemplo é uma pessoa que usa o vermelho para se sentir vivo e, sei lá, no seu íntimo pode ser que está se sentindo meio que sem energia. Ou uma pessoa que usa azul para se sentir mais calma. E realmente ocorre isso, existe isso. E dentro disso tem alguns cromoterapeutas que eles utilizam desse raciocínio para o tratamento, tentando entender qual cor a pessoa se sente mais conectada no momento, que faz um sentido também. Só que se a gente pegar esse mesmo exemplo da vontade de usar um tipo de cor, a gente pode também chegar à conclusão de que quem usa, sei lá, uma cor preta ou vermelha, não necessariamente é porque ela esteja necessitando daquela cor, mas pode significar também de que ela está querendo refletir para o mundo que sente. Refletir como que ela é. Uma cor vermelha, quer se sentir também vivo, usa um casaco grandão vermelho, quer refletir de que vai ficar no seu canto hoje, de que não quer muito assunto, de que tá mais yin e usa o preto. Isso a gente vê muito na própria adolescência, a gente sente essa necessidade muitas vezes. Então, não tem como a gente ver isso através da cor. Dá pra gente levar isso em consideração, mas sempre estudando o que a pessoa tá precisando psicologicamente e energeticamente. Porque às vezes, se uma pessoa gosta muito da cor preta, da cor azul, pode ser que ela esteja com excesso daquela cor. Não porque ela coloca uma cor desse jeito, mas porque ela está conectada àquela cor. Porque eu posso usar todos os dias a cor vermelha. Uma blusa vermelha, qualquer coisa vermelha. Mas eu não vou absorver a cor vermelha no meu campo. Eu vou absorver as outras cores. O meu campo ele vai ficar mais vibrante, mas eu não vou absorver o vermelho. Então eu não estaria com excesso de cor por esse motivo. Só que se eu coloco uma roupa vermelha e me sinto identificada com esse vermelho e fico com o vermelho no pensamento, a conexão mesmo, aí eu vou estar vibrando muito no vermelho. Lembra lá da diferença da cor luz e da cor pigmento que a gente falou na aula passada? Então, tem essa questão. Se eu gosto muito do vermelho, pegando como exemplo, não necessariamente eu vou estar precisando dele. Pode ser que eu já tenha em excesso. Então, a nossa mente, ela vai muito ou para o que a gente está em falta ou para o que a gente já está em excesso. E cabe disso o cromoterapeuta, com seus estudos e percebendo junto com a pessoa investigar que cor a gente colocar antes dessa aplicação. Na aula passada mesmo a gente já ganhou um entendimento muito massa sobre essas cores complementares. Algumas visões gerais que a gente já pode ter também de cara das cores e dos seus sintomas são, por exemplo,
Alguém com depressão. Generalizando, a gente pode indicar cores mais vivas, como o vermelho, o laranja, o rosa, o amarelo. Já uma pessoa muito agitada, a gente pode indicar cores mais frias ou neutras, como o branco e o preto. A gente pode também, de geral, sugerir para uma pessoa que possui pressão alta ou glaucoma. Glaucoma, para quem não sabe, ele é aumento da pressão dentro dos olhos, que muitas vezes está associado à tensão geral. Então, a gente pode pedir para essas pessoas evitar o vermelho e preferir o verde, o azul, o violeta. A impressão de irritação e calor causada pelo vermelho, em algumas paredes ou em alguns móveis, também falando assim de decoração agora, assim como a impressão de frio e de calma provocada pelo azul, eles são efeitos mais psicológicos, decorrente da percepção da cor, do que do efeito físico, tá? Que é causado pela absorção da radiação luminosa pelo organismo. Então, a gente tem que estar pensando às vezes. É legal a gente entender esses conceitos, anotar. Com o tempo a gente vai pegando assim. E ele é um recurso muito utilizado na decoração, da mais psicológica no caso, que é quando a gente quer tornar a nossa casa mais aconchegante. Ou um cômodo muito grande, é frio ou tá no inverno, a gente vai usar uma parede, móveis de cores mais quentes, o vermelho, o laranja, amarelo. Então eu vou comprar um tapete de pelo vinho, né? Vou pegar lá o meu abajur e vou colocar uma cor mais amarela, mais laranja. Já pra gente fazer crescer um cômodo pequeno, ou no verão, a gente acaba colocando e apelando para cores mais frias, o verde, o azul, o violeta. Então a gente vai pegando sim essa percepção psicológica, mas é bacana sempre a gente lembrar também das influências energéticas das cores. Essa aula então de hoje, ela foi para a gente pensar e analisar as cores dessas duas formas e principalmente de forma holística. E aos poucos a gente vai conseguindo entender melhor essas influências. Mas o mais importante é também a gente lembrar da aula passada, a gente juntando todas, onde eu falei da diferença entre as cores pigmentos e as cores luzes. É muito importante. Tudo se complementa, né? Lembrando sempre de que quando eu falo de roupa, de objeto, a gente está falando das cores pigmentos. E quando a gente está falando de aplicação ou visualizações, a gente está falando da energia, ou seja, da luz. Qualquer coisa pode deixar um comentário aqui embaixo que eu esclareço, viu? Nessa próxima aula agora, a aula 5, se eu não me engano, acho que é 5, a gente vai começar já a falar sobre as cores. Vou começar pelo vermelho. Gratidão e até o próximo.